Não à violência, pelo fim de todas as formas, a violência contra a mulher é o assunto de hoje do quadro Saúde Plena. Comigo, então, para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez a psicóloga Lidiane Chaves. Lidi, boa tarde. Boa Seja tarde, bem-vinda aqui com a gente. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui discutindo temas tão importantes, né, que vai somar, agregar para a saúde emocional da mulher. E Lidy, quais são os tipos, de violência contra a mulher que ainda são naturalizados pela sociedade? Um simples ato de achar que um palavrão, um desmerecimento, uma exposição, acaba caindo novamente na questão da normalização, né? E isso não é normal. Até que ponto eu permito que o outro me ofenda? Até que ponto eu estou fortalecida para que eu deixe, né, o outro agir dessa forma comigo? Então, o autoconhecimento, ele entra aí, né? Porque o quanto mais você se conhece, mais você não deixa o outro dominar nas questões de posicionamento, né? De colocações, de que forma você precisa fazer, deixar de fazer. Então, quanto mais você estiver fortalecida, mais você vai conseguir se posicionar nas suas relações. Lidy, como que a violência emocional, afeta a construção da subjetividade feminina? É uma questão muito mais interna, né, dessa mulher. O quanto mais ela tem consciência dos seus atos, tem consciência das relações das quais ela está vivendo, está interligadas, né? E o quanto ela se permite a se fazer parte, e isso traz muito dessa mulher, né? De que forma eu sempre fui ouvida, de que forma, de repente, eu não fui ouvida, né? Em que ponto da minha trajetória eu não tive voz e agora eu estou querendo ter voz e eu não consigo. Então, isso fala muito dessas questões infantilizadas dessa mulher e que acaba levando ela para alguns tipos de relações e, né, que às vezes ela nem sabe de como ela entrou. Quando ela vê, ela já está aí imersa nessa situação. E por que tantas mulheres demoram, para identificar que estão vivendo neste ciclo de violência? Fala muito mais da aceitação. Novamente, a gente vem relembrando, né, a importância de aceitar. E aceitar, primeiramente, quem você é, com as suas fragilidades, né? Com a sua força, e pedir ajuda não é uma questão de fraqueza, é sim um sinônimo de que você merece sim ser cuidada, você merece ser vista de uma forma íntegra, né? E respeitadora, principalmente. Então, o quanto mais você estiver ter prioridade, né, sobre as tuas escolhas, sobre as relações das quais você deixou se levar ou não levar, isso vai influenciar muito, né, aí no final das suas escolhas. Quais são os impactos, da violência doméstica na saúde mental de cada mulher, na saúde feminina? Né, tem muitos impactos, né? Inclusive aí a depressão é um deles, a ansiedade, a síndrome do pânico, a baixa autoestima e até mesmo sintomas psicossomáticos como dores crônicas, né, distúrbios alimentares. Então a mulher de alguma forma ela internaliza a dor muitas vezes e somatiza aí na violência vivida. Então a gente volta novamente para o autocuidado, né? O quanto é importante não abrir mão de um tempo para você, de você cuidar da sua saúde, para que isso não venha acontecer, né? É trabalhar na prevenção. Olha, a violência ela deixa marcas mesmo quando não existe a agressão física?
Sem sombra de dúvida, né? Muitas marcas, como a gente, né, colocou, não só física, mas principalmente psicológica, e é uma doença da alma, que se você não cuidar ali, ali no início, isso sim pode virar um estresse pós-traumático, pode acarretar demais nas suas relações, e aí acontece, inclusive, de mulheres conseguir sair de determinado relacionamento e aí entra em outro relacionamento e acaba novamente se repetindo os mesmos comportamentos, e sem ela saber, ela já está ali imersa naquela situação, fala, poxa, tem aquele ditado, né? Eu tenho o dedo podre, né? A gente ouve muito isso, mas por que será isso, né? Então não é hora de você parar e olhar para essas questões, o porquê, volta e meia, eu estou em tipo de em relação como essa, né? Abusiva, de uma dependência emocional tão grande, o que está me levando para essas nuances? Então é parar, né? Olhar, por mais que esse processo não é nada confortável. E a gente volta sobre a aceitação. Então, quando você aceita que você realmente precisa de um suporte, você precisa de ajuda para olhar para essas questões mais internas, o ganho é muito grande. E esse ganho, quem ganha é você. E dedo podre, na verdade, tem quem está realizando a agressão, a violência contra a mulher, não a mulher, né? Tem que tirar literalmente esse pensamento. Olide, como que a psicologia ela pode ajudar, colaborar nesse processo para a saúde feminina? Então, o processo terapêutico ele vai contribuir demais para esse fortalecimento, né, dessa autoestima dessa mulher, dessa fomentação, né, dessa rede de apoio, porque ela vai ser trabalhada essas questões, ela vai conseguir ter consciência sobre os atos das quais foram sendo tomados durante a sua história de vida e abrir realmente possibilidades, né, de relações realmente construtivas e quando ela, né, e esse é um processo muito também bacana, quando muitas mulheres, que a gente tem um retorno muito grande, né? Quando as mulheres conseguem reverter essa situação, o quanto é transformador, o quanto ela percebe reconhece que ela estava em um relacionamento abusivo, doentio, e aí sim, ela fala, hoje eu vivo, né, um relacionamento saudável, hoje sim eu tenho consciência de que eu estou vivendo as minhas escolhas e não deixando ser vivida pela escolha do outro. Então isso é muito bonito de se ver durante o processo terapêutico. É o melhor momento, né, que a mulher pode viver quando ela realmente reconhece e consegue viver da maneira mais tranquila possível. E o que pode ser feito para educar emocionalmente? Meninas, né, que serão as futuras mulheres, e as mulheres aí reconhecerem os sinais de abuso. É levando realmente o conhecimento, a informação, né, desde muito menina, né, mostrando, mas isso de forma muito lúdica, né, de que o que pode ser, onde pode tocar em você, como você se permite, né, não se calando, aconteceu alguma coisinha na escola, alguma situação, não, comunicar os responsáveis, né, não ter pudor nesse momento, porque agrega muito, leva muito em consideração a questão do medo. Mas se eu falar, será que vão acreditar? Será que eu vou apanhar dos meus pais? Tem muito isso, né? Então, até mesmo para os familiares, trabalhar de uma forma mais lúdica para essa menina e para essa adolescente, para que ela não, né, caia em armadilhas numa vida adulta, achando que está vivendo um romance e não, ela está vivendo um horror, né, um terror, uma situação da qual ela acha que é normal e não é normal, é uma relação doentia. E o que a mulher precisa escutar, né, quando ela está numa situação de violência? Ter o apoio, são palavras de conforto. O que se é necessário essa mulher ouvir, Lide? É interessante, né, primeiramente acolher, né, porque
muitas vezes ela é julgada, ela é discriminada, e então é trazer essa mulher para perto, levar realmente ela para redes de apoio, para trabalhar esse fortalecimento, falar mesmo para ela que ela não está sozinha nesse movimento e que tem pessoas que acreditam na capacidade dela, que ela pode sim sair dessa relação e que juntas, né, seja mãe, seja irmão, seja amigo, seja colega, que ela pode sim contar, né, e que ela vai ter sempre essa mão amiga para sair dessa situação. Sem dúvidas, não sentir medo, não sentir vergonha e realmente procurar ajuda. Recebi mais uma vez a psicóloga Lidiane Chaves aqui no Saúde Plena. Lid, muito obrigado. Eu que agradeço. Igual sempre, uma ótima tarde, uma ótima semana para você. Para nós. E continue nos acompanhando. Exatamente, aqui no nosso quadro Saúde Plena. Nosso N1 de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você. Nós voltaremos amanhã. Até lá, tchau!